Eu queria que nós pudéssemos abrir a palavra do Senhor no texto de Apocalipse, capítulo 20, como introdução. Versículos de 1, capítulo 20, versículo 1 até o 6. Eu estou lendo na versão textual, tá? Vi um anjo que descia do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão, e prendeu o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o atou por 1000 anos, e o lançou ao abismo, e o encerrou, e pôs um selo em cima dele, para que não enganasse mais as nações, até que fossem cumpridos os 1000 anos. Depois destas coisas, é necessário que ele seja desatado por um pouco de tempo. E vi tronos, e se sentaram neles, e lhes foi concedido julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, os quais não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido a marca na testa e em sua mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Mas os demais mortos, que não voltaram a viver, até que se cumpriram os 1000 anos. Bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre estes, senão que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Vamos também no Evangelho de João, capítulo 5. Do versículo 19 até o 28. Tomando a palavra, Jesus dizia-lhes: de certo vos digo, ou como diz o grego, amém, amém vos digo. Não pode o filho fazer nada de si mesmo, senão o que vê fazer o Pai. Porque o que ele faz, isto também faz igualmente o filho. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele faz. E maiores obras que estas lhe mostrará, para que vós vos maravilheis. Porque assim como o Pai levanta e dá vida aos mortos, assim também o Filho dá vida aos que quer. Porque nem ainda o Pai a ninguém julga, senão que todo juízo o há encomendado ao Filho, para que todos honrem ao Filho, assim como honram ao Pai. O que não honra o Filho, não honra ao Pai que o enviou. De certo vos digo, o que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não vai a juízo, senão que há passado da morte para a vida. De certo vos digo, que chega a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem
viverão. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho o ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para fazer juízo, porquanto é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois chega a hora em que todos os que jazem nos sepulcros ouvirão a sua voz. Amém. Queria orar mais uma vez, irmãos, e a gente começar a ter comunhão na palavra. Pai, todos nós estamos aqui como irmãos, aos pés do Senhor, e queremos, Senhor, que o Teu Espírito, por graça, Senhor, fale-nos a Tua palavra, ilumine o entendimento de cada um de nós, de forma que nós toquemos naquela porção que o Senhor tem para nós. E as Tuas palavras, que são espírito e vida, vivifiquem o nosso espírito e também, Senhor, tragam salvação para nossa alma ao reagirmos em fé a tudo que o Senhor falar, a tudo que lermos e o que o Teu Espírito ministrar ao nosso coração. Nós queremos, Senhor, que mais de Cristo, mais da glória da Sua pessoa e da Sua obra, tanto em Sua primeira como segunda vindas, sejam mostrados a nós, de forma que o nosso coração o ame, se devote a Ele, se prostre diante dEle, queira buscá-lo, amá-lo e ter o seu reino em primeiro lugar. Ajuda cada um de nós aqui. Senhor, nós pedimos pela Tua intervenção, para que o Senhor anule as obras do diabo mais uma vez, para que o Senhor afaste o que não é Teu e preserve em nosso meio o que é Teu. Senhor, apesar de nossa fraqueza, também nós colocamos a nossa condição humana nas mãos do Senhor. Nos dá um ambiente tranquilo, preserva nossa mente de forma serena, preserva-nos de forma que recebamos o que é Teu, Senhor. Nós confiamos totalmente em Ti para isso. E encomendamos Tua palavra e esse tempo nas Suas mãos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, nós começamos lendo Apocalipse capítulo 20 e também esse texto paralelo de João, porque no meu coração eu queria repartir com os irmãos, no tempo que nós estamos aqui juntos, um assunto que tem crescido como um encargo, baseado em tudo que o Senhor tem colocado em todo o tempo que me é possível estar com irmãos, em conferências ou viagens, ou em comunhões locais ali em Penápolis mesmo, ou em temas que eu tenho repartido às vezes na internet, e em comunhão com o Fábio e também com o Léo. Eu até disse a eles que o meu sentimento é que a igreja, de uma forma geral, ela, digo assim, de forma geral, a cristandade, né, tem perdido a noção, a percepção espiritual de quão importante é, no tempo que nós estamos vivendo, ter cada vez um retorno à escritura e ao aspecto profético do tempo em que somos colocados aqui, para que o nosso coração seja alicerçado na bendita esperança da vinda do Senhor Jesus. Eu creio que, se eu pudesse falar para os irmãos, isso tem sido até uma coisa que eu tenho falado com outros grupos, que o Senhor às vezes permite a gente ter comunhão. Se nós estudarmos a tipologia da edificação da casa de Deus, nós vamos ver que a estrutura da casa de Deus, do jeito que Deus revelou no Antigo Testamento, não no seu primeiro embrião ali, já quando Eva é edificada como esposa para Adão, da costela de Adão, mas de uma forma mais ampla, quando fica mais aberto o assunto, a partir do tabernáculo. O tabernáculo é a continuação desse tema que o nosso irmão Gini e a Francesco chamava de o motivo da casa de Deus. Esse motivo é uma grande causa e um grande tema, né? Como também poderia dizer o irmão Romeu, que percorre as escrituras de Gênesis e Apocalipse como uma linha dourada. Agora, esse assunto da casa de Deus, ele tem uma ordem de edificação. E é muito interessante, irmãos, porque Deus pensou em cada detalhe. Então, quando nós estudamos o tabernáculo, eu vou estar falando aqui e fazendo perguntas, qualquer irmão pode responder, tá?
Quando você estuda o tabernáculo a partir de Êxodo, no capítulo 24, Deus revela os materiais que vai ser feita a construção do templo, da tenda, aliás, ali, móvel. E a partir do 25 começa-se o processo da edificação. Qual é a primeira mobília que o Espírito Santo coloca, escrita por meio de Moisés, como aquilo que deve vir em primeiro lugar na casa de Deus? Qual é o primeiro item que é colocado a partir de Êxodo 25? Oi? O primeiro assunto é a Arca do Pacto, né? O segundo assunto é o propiciatório. E aí toda a casa de Deus vai seguindo uma ordem de edificação. Quando Deus pediu a Moisés, sobe ao monte e fica lá, nós temos que entender, irmãos, que Moisés ficou numa dessas suas 11 subidas, ele ficou ali no monte 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber, impregnado pela visão, pela presença do Senhor e a visão do seu propósito na economia do Antigo Testamento. Ele foi o homem, eu descobri lendo o Deuteronômio esses dias, você vê que coisa, a gente lê a Bíblia e nós achamos que já entendemos tudo, né? Mas aí tem uns detalhes pequenos, irmãos, que o Espírito Santo mostra, é tão lindo, é tão maravilhoso. Irmãos, quão absorto Moisés esteve, peso, com o encargo daquilo que ele recebeu. Ele fica 40 dias sem comer e nem beber, ele recebe a revelação de toda a economia de Deus no Antigo Testamento. Quando ele desce, o povo está quebrando a lei antes da lei ser totalmente colocada em prática, como obediência. O povo já está quebrando a lei quando ele tem trazendo a lei. Seu coração preocupado com a importância da obediência ao Senhor e preocupado em que Deus não rejeitasse aquele povo, que era o que o povo merecia, volta então e sobe a montanha. E ele fica mais 40 dias e 40 noites, sem comer e nem beber. Moisés ficou um total de 80 dias, de acordo com Deuteronômio. Agora, quando ele estava recebendo essa revelação, o Senhor disse a ele, em Êxodo 25, vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, até a ordem que ele vai construir é inspirada pelo Espírito Santo, certo? Por que Deus começa com a arca? Por que Deus começa com a arca, irmãos? Oi? Porque a arca é uma tipologia da pessoa do Senhor Jesus. Madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. A arca era aquela caixa, né? Aquele caixote, que se você cortasse ela no meio, você ia ver que ela tinha uma camada de ouro por dentro, no meio madeira e depois madeira revestida de ouro por fora. Isso é muito lindo, porque o que isso revela? Que o Senhor Jesus, antes de tudo, é Deus, é divino. Todavia, a divindade foi unida à humanidade, aquela madeira de acácia. A madeira de acácia tem uma característica muito interessante. Ela cresce no deserto do Sinai. E ela cresce distante uma das outras. E ela cresce de uma forma toda retorcida, sofrida do deserto. Então, quando Isaías diz que o Senhor, no seu sofrimento humano, na encarnação, ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, essa raiz de terra seca é a madeira de acácia. Figura da humanidade, né, totalmente provada e sofrida do nosso Senhor, mas que foi trabalhada. Então aquele ouro, começa com ouro, depois vem madeira, porque a divindade se uniu à humanidade, e depois essa madeira foi revestida de ouro, por fora também, porque Cristo foi glorificado, com a glória divina do Pai. Ele disse, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Né? Então você tem que começar com a arca. Por quê? Porque, irmãos, na nossa vida individual e também na história da igreja, nada começa fora de Cristo. Cristo é o ponto de partida de todas as coisas no desejo e no propósito de Deus. Então, olha aqui, agora, mas eu queria mostrar para os irmãos o seguinte. Não sei se os irmãos conseguem se concentrar e acompanhar. O primeiro assunto na edificação foi a arca, certo? Então está falando da divindade, da humanidade e da glorificação do nosso Senhor. O segundo assunto é o propiciatório. O propiciatório, que é o lugar onde o sangue é aspergido, fala da obra de expiação, propiciação, né, do nosso Senhor Jesus. Agora,
Que interessante, irmãos. Porque o tabernáculo é uma tipologia da edificação da igreja. Quando você vai seguindo toda a ordem de estrutura do tabernáculo, qual é o último assunto? Como se conclui a edificação do tabernáculo em Êxodo 40. Nós começamos com a arca de ouro e madeira de acácia. E o propiciatório. E terminamos como? Oi? Não. Qual que é a última coisa que acontece? Êxodo 40. Quando Moisés termina de estender todos os véus, colocar tudo certinho, conforme tudo que o Senhor havia determinado, quando a casa está totalmente em ordem, quando o átrio está totalmente colocado as cortinas, tudo está devidamente ajustado, né, aspergido com sangue e ungido. Diz que a glória da Shekinah de Deus, de forma visível, enche a casa. Permeia a casa toda. De forma que os sacerdotes não conseguem ficar dentro. Eles são obrigados a se retirar. Porque a glória visível de Deus se manifestou, cobrindo a casa toda. Sabe o que é isso, irmãos? Agora nós temos que ver que isso é uma tipologia de edificação espiritual da igreja, porque aquilo era a figura do que estamos fazendo agora. Isso significa o quê? Eu fico mais maravilhado, eu queria impressionar vocês com isso. Porque depois da morte dos apóstolos, nós sabemos que o Senhor Jesus havia prometido que o Espírito Santo guiaria a igreja a toda a verdade. Ele não disse isso? Em João 16, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Então, os apóstolos receberam a verdade e derramaram o conteúdo dessa verdade. Só que o crescimento da igreja nessa verdade já tem levado 20 séculos. São 20 séculos onde o Espírito Santo tem nos guiado de forma progressiva, certo? Nos assuntos cada vez mais profundos e ricos da pessoa e da obra do Senhor Jesus de forma completa. O Espírito Santo nunca deixou de trabalhar ao longo de 20 séculos, irmão, para produzir a edificação da igreja, certo? Mas assim como a tônica de Deus na tipologia do tabernáculo começa com a arca, a tônica de Deus na história da igreja começa com qual assunto? Começa com a divindade do nosso Senhor Jesus. Se você estuda a história da igreja nos 20 séculos, quais foram os assuntos preeminentes nos primeiros 3 séculos? Que aqueles chamados pais da igreja se debruçaram, irmãos. Alguns pagando com a vida. Combatendo as heresias que haviam tentado entrar e, vamos dizer assim, que solidificando a igreja naquilo que era mais importante. Porque se isso não fica claro, nós nem poderíamos estar aqui hoje, irmãos. Nós íamos crer no quê? Nós íamos acreditar no quê? Se o ponto da divindade do nosso Senhor e a sua pessoa humana perfeita não fica bem esclarecido, nós não temos Salvador. Se nós não temos Salvador, como é que nós vamos nos tornar crentes? Como que nós vamos ser justificados, regenerados, nos tornarmos casa de Deus? Não teria tido nada nesses 20 séculos. Então a primeira coisa daquele grande depósito que os apóstolos deixaram e depois partiram, e que aqueles guardiões da fé, tanto os chamados pais apostólicos, como os outros pais pós-nicenos, começaram a se dedicar durante os primeiros 3 séculos, foi o assunto da divindade e da humanidade do nosso Senhor Jesus. E sabe o que era isso? Isso era a tipologia da arca do pacto se cumprindo na edificação histórica da igreja. Porque tudo tem que começar por aí. Hoje nenhum de nós tem dificuldade de crer que Jesus é Deus, consubstancial ao Pai, divino, humano. Mas, irmãos, durante 3 séculos, heresias terríveis tentaram colocar isso em dúvida. E hoje tem algumas heresias novas, com outros nomes, mas são as mesmas velhas heresias. E se isso não fica claro para nós, nós vamos ser levados por esses ventos. Mas bendito seja o Senhor que, não sei se está dando para os irmãos entender, a edificação desse fato foi solidificada. A igreja tem um firme alicerce que o Espírito Santo revelou na Escritura com relação a isso. Só que eu acho muito lindo, irmãos, eu queria impressionar vocês com isso. Eu não sei se eu tenho capacidade, eloquência para isso, mas eu dependo do poder do Espírito. E que o Espírito possa falar com os irmãos. O ponto aqui é o seguinte, esses pais da igreja, depois que os apóstolos morreram,
Eles não combinaram, falar assim, ó, vamos estudar os assuntos em ordem, para ver pelo que vem mais importante. Não, foi uma coisa que começou a surgir no seio da igreja. Por quê? Porque os ataques do inimigo eram ataques que queriam golpear a igreja exatamente naquilo que é mais importante. Porque ele sabe que se isso aí for questionado, não tem nada. E aí a igreja precisou reagir. O Senhor, na palavra, levantou homens sobre os ombros sobre os quais estamos. E eles foram esclarecendo tudo isso. Está dando para os irmãos acompanhar? E isso era o quê? Isso era a arca da aliança. Era Cristo sendo desvelado na sua beleza e glória, para que a igreja tivesse um começo de edificação. Assim como o tabernáculo começa com a arca, a edificação da igreja começa com Cristo, sua pessoa bendita, divina e humana. A arca é central. Então, os primeiros 3 séculos, posso dizer até os primeiros 4 séculos, foram dedicados exclusivamente à divindade e à humanidade do Senhor Jesus. No Concílio de Calcedônia, que já aconteceu no ano 400 depois de Cristo, foi definido a união hipostática, a união das duas naturezas. Irmãos, e que lindo! Eu não tenho tempo para falar, porque o ponto aqui é falar de outro, mas eu tenho que começar por aqui. Tá entendendo? Que lindo foi aquilo. No Concílio de Calcedônia, então, o Espírito Santo avançou. E aí o que acontece? Só no ano quase 800 depois de Cristo é que a igreja começa a se fazer perguntas sobre o que foi que Cristo realmente fez na cruz. Não que cada irmão que cria não podia ser salvo, mas o entendimento claro do que Cristo realizou na cruz só começou também a incomodar o coração dos irmãos já no ano 800 para frente. Até que no ano de 1100, mais ou menos depois de Cristo, Anselmo de Cantuária começa a escrever aquele famoso livro chamado Cor Deum, Porque Deus se fez homem. E ele começa a explicar a expiação por compensação. Que depois Calvino vai enxergar o outro aspecto, não só compensatório, mas o aspecto punitivo da ira de Deus que precisava ser satisfeita por um justo pagamento. Irmãos, quantos séculos? E isso era tudo em cima da arca e do propiciatório. Você está entendendo? Pessoa de Cristo e obra de Cristo. Porque o propiciatório fala da obra dele. Mas a igreja primeiro tinha que entender quem ele era. Depois entender por que ele morreu. Os irmãos estão vendo, irmãos, quanto trabalho o Espírito Santo teve? E aí, depois do propiciatório, começa as outras mobílias, começa a luz do candelabro, começa a mesa dos pães, começa outras coisas. Assim também na história da igreja, outros assuntos da obra de Deus foram ganhando contornos e revelação à medida em que esses de fundamento ficavam claros. Só que, irmãos, embora o assunto, e preste atenção nisso, da pessoa e da obra do Senhor Jesus seja o mais importante, se eu e você não cremos que ele é divino e humano, e que ele morreu uma morte expiatória para nos salvar, nós não temos nem começo nessa história. Mas embora isso seja o mais importante, a raiz de tudo, e sobre isso nós entendamos sua obra, e depois nós começamos a entender as outras partes, a conclusão do tabernáculo não é para nos focarmos apenas na pessoa e na obra dele, mas na sua glória visível se manifestando. Quando o tabernáculo está totalmente edificado, a glória se manifesta de forma visível. Sabe o que significa isso em tipologia? A segunda vinda de Cristo. Para glorificar o seu povo com a sua glória. E se tornar um com eles. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. O que está escrito lá? Que o Senhor Jesus virá para ser glorificado nos seus santos. E ser admirado em todo aquele que creu. Então, irmãos, o último assunto, o que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça tocar nisso, irmãos. O que eu estou tentando dizer aqui para os irmãos é que na tipologia do tabernáculo, o último assunto que seria colocado seria a segunda vinda, a glória de Deus se manifestar. Porque é isso que está lá, tá entendendo? Assim como na história da igreja, a edificação das verdades, da revelação foi seguindo a tipologia do tabernáculo, assim também. Agora, no tempo do fim que nós estamos vivendo, o último assunto que o Espírito Santo tem para falar, porque, irmãos, nós já entendemos, graças a Deus, né, quem é o Senhor Jesus. Estamos entendendo a sua obra,
Estamos também nas questões da comunhão, representada na mesa dos pães, da luz da revelação no candelabro, com a plenitude de Cristo. Estamos entendendo sobre a adoração, o que é genuína adoração centrada em Cristo, no altar de incenso. Estamos entendendo. Estamos entendendo sobre os limites da obra e da igreja, na estrutura do tabernáculo. Mas depois de revelar até o que é a igreja, irmãos, nós temos o último assunto, que é a esperança da igreja. Para o que nós nos tornamos igreja? Para aguardarmos dos céus a seu Filho. Porque, irmãos, o Espírito Santo é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor do saber, ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor e o Deus Todo-Poderoso que tem todos os avivamentos na mão. E quantos benditos avivamentos o Espírito Santo não fez? E não é capaz de fazer. Mas o próprio Espírito Santo sabe que, a não ser que Cristo volte a segunda vez, este mundo e a igreja não têm esperança, irmãos. Só a segunda vinda de Cristo é que pode concluir a edificação da igreja, salvar o remanescente da nação de Israel, colocar todas as coisas em ordem nas nações que são enganadas pelos poderes das trevas, restaurar todas as coisas no cosmos que está se desintegrando pelo poder da morte. Como dizia o irmão Penton, a pomba está chorando pelo cordeiro. O Espírito Santo diz: vem, Senhor Jesus. Porque a não ser que o cordeiro se manifeste de novo, não há esperança, irmãos. Então, até o fato de nós termos crido no Senhor, nos tornado parte dele, ter sido feito casa dele, tabernáculo, casa espiritual, é para que ele tenha um vaso, não só para encher, mas para se manifestar como glória visível, irmãos. Então, o último assunto, se o primeiro assunto na edificação da igreja foi a pessoa e obra de Cristo, assim como foi a arca no tabernáculo, o último assunto tem a ver com a glória visível de Cristo aparecendo, assim como a glória encheu o tabernáculo. Os irmãos conseguem entender, então, a importância do tempo que nós estamos vivendo? Deixa eu dar um dado histórico aqui para os irmãos. O assunto da segunda vinda de Cristo e do cumprimento das profecias e do reino só foi um assunto que começou a ficar claro na história da igreja, sabe há quanto tempo? Sabe há quanto tempo, irmãos? Mais ou menos 200 anos. Esse é o último assunto da tipologia da edificação. O que indica que de 200 anos para cá, Deus já restaurou todas as coisas. Esse é o último assunto que está em alta. Porque é o último assunto com que se conclui todas as coisas. A vinda bendita e gloriosa do nosso Senhor Jesus. Então, por que eu estou falando isso aqui para os irmãos como uma introdução? Porque o assunto que nós vamos falar aqui sobre o reino milenar não é um assunto que nós estamos falando só por curiosidade. Os irmãos estão entendendo? Claro que o nosso coração tem que ficar instigado em tentar entender isso, porque se nós amamos o Senhor, nós vamos amar o seu reino. Como é que eu posso dizer que eu amo uma pessoa e não desejo a vinda dela? Seria a coisa mais esquisita, né? O Fábio falar que ama a Betinha, mas fica aí. Eu te amo, mas não vem não. Ou se ela falar que ama ele está de viagem demorada há muito tempo. Meu amor, estou voltando. Ixi! Que coisa estranha, né? Que amor estranho esse. Né, Davi? Você vai casar, não vai? Tá na expectativa ou não? Seria uma coisa muito esquisita, muito estranha. Hã? Então, eu creio, né, que está na expectativa para que isso aconteça. Já pensou? Eu te amo. Mas aí, quando se fala que o casamento está chegando, desanima. Que amor estranho. Irmãos, quando nós amamos uma pessoa, nós queremos estar com ela o tempo todo. Irmãos, se nós amamos o Senhor, nós amamos a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor é o último assunto para o qual Deus aponta a conclusão do seu plano na edificação da igreja. Porque se não houver a vinda do Senhor, não tem conclusão do plano, irmãos. Está entendendo? Agora, sabe o que eu acho isso muito maravilhoso. Deus foi fazendo uma edificação histórica na igreja, seguindo a tipologia do tabernáculo. O último assunto do tabernáculo é a glória enchendo a casa, se manifestando de forma visível. O último assunto que a igreja precisa ser esclarecido é como Cristo glorificará os seus santos. Irmãos, e esse assunto é o assunto que começou a ficar claro
de 200 a 150 anos atrás. Você sabia que durante muito tempo os irmãos da Reforma Protestante nem acreditavam que Cristo ia reinar literalmente nessa terra mais? Era muito confusa a escatologia na igreja. Era muito confuso o entendimento do reino do Senhor Jesus. Era um reino utópico. Muitos achavam assim, que você vai reinar com Cristo a partir da hora que você morrer. Você morre, se encontra com ele no céu, no paraíso, em algum lugar por aí, e reina assim num lugar meio espiritual, sei lá. O que é isso? Até na conclusão do hino de Lutero, Castelo Forte, como Lutero, como todo reformador, não estava claro disso também. Porque, irmãos, o que Lutero viu era um assunto para o tempo dele. Deus estava colocando uma pedra sobre a outra. Mas aí, quando todas as outras pedras estão colocadas juntas, e uma sobre a outra, agora chegou a hora de esclarecer este assunto. Tá dando para os irmãos entender? Então, na história da igreja, um irmão viu uma verdade, solidificou. Por exemplo, a questão da divindade e da humanidade do Senhor Jesus. Os pais da igreja viram isso. Mas se você perguntasse para qualquer pai da igreja, principalmente pós-niceno, sobre o reino literal do Senhor Jesus nessa terra, ele ia falar que você estava doido. O que é isso? Jesus reinar nessa terra? Não, 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 não. Não conseguia ver, irmãos. Mas eles viram a questão da trindade, da humanidade. Quando eles lançaram esse alicerce, aí Deus levantou outros irmãos para mostrar outra coisa. Aí os escolásticos começaram a entender o que era o homem, o que era a redenção pelo homem, a salvação pelo homem. Aí depois outros irmãos começaram a entender, como Wycliffe, ele foi entender sobre o que é a igreja de verdade. E ele lança aquele livro sobre a predestinação, que depois, infelizmente, né, o calvinismo vai pegar e vai levar para outras linhas aí, que não é o que a Bíblia bem ensina. Mas ele começa a mostrar que a igreja não tem a ver, porque você sabia que eles acreditavam que para você ser parte da igreja, ser parte do corpo de Cristo, você tinha que ter frequência nas missas de forma literal, presencial, e obedecer todas as ordens e fazer todos os sacramentos. Senão você estava cortado do corpo de Cristo. Eles não entendiam que era pela fé que você se unia a Cristo. Não entendiam, irmãos. E quando Wycliffe lançou aquele livro mostrando que existe uma igreja espiritual, um corpo místico de Cristo, e que Deus sabe quem são os que estão salvos, incluídos em Cristo, isso foi uma bomba. Mas para isso ficar claro, outros assuntos tinham que ficar claros antes. Está dando para os irmãos entender? E aí cada assunto foi colocando como uma pedra sobre a outra. Vinha um irmão, viu uma verdade, estava claro. Mas esse irmão excedia aqui. Aí tinha que vir um outro irmão, podar isso aqui e colocar outra pedra aqui. E assim foi indo. Porque é assim que o processo da edificação se realiza. Mas o último assunto da edificação, depois que Deus restaurou todas as coisas, é a vinda do Senhor Jesus para reinar em glória, irmãos. Agora, Lutero, por exemplo, como eu estava falando, o que os irmãos entendiam sobre o reino na época de Lutero? Você pode ler as obras dos reformadores. Eles acreditavam que você vai reinar com Cristo quando você morre. Quando você morre, você encontra com ele numa dimensão espiritual, você já está reinando. Ô, irmãos, e as profecias? Como é que fica? Está reinando? Jesus está reinando agora? Jesus assumiu o seu reino já, irmãos? Parece que os irmãos estão meio em dúvida. Jesus assumiu o reino ou não? Já se tornou o reino? Já manifestou o reino? Irmão, eu falo, irmão Deus, se Jesus está reinando, vai lá. Tenta entrar na jaula do tigre. Hã? Mete a mão na cova da serpente. Pega quem aqui tem um bebezinho aqui, uma criancinha? Pega um bebezinho aí, leva lá e deixa ele brincar com a serpente pra você ver. Aí fica pondo placa, essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Pertence nada, irmão. Você acha que Jesus estivesse reinando na cidade? O Brasil é do Senhor Jesus. Brasil do Senhor Jesus, 70 mil mortes por ano registrados. Irmãos, Cristo foi feito sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é rei. Só que ele não assumiu o reinado. Ele tem direito a reinar. Só que o exercício da função que ele faz agora no céu é de sacerdote, não de rei. Quando que ele vai manifestar o uso da sua coroa de rei? Quando o Pai dizer, domina sobre os teus inimigos. Eu colocarei agora os teus inimigos por estrado dos teus pés, mas essa hora não chegou ainda. Satanás ainda é o príncipe dessa era. Tá dando para os irmãos entender? Então, o que os reformadores entendiam? Que você vai reinar com Cristo. Como? Não sei. Você morre aí, você encontra ele e reina. Até na conclusão do hino de Lutero, ele falava assim, que a palavra ficará, nós sabemos com certeza.
e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se, pois, nos suceder, famílias, bens perder, por causa da perseguição que a igreja romana estava fazendo sobre os protestantes, ele fala, mas vamos ficar fiel, pois se tudo acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Mas a ideia de Lutero de reino não alcançava, irmãos. Por quê? Porque é um processo de edificação. Agora, depois que todas as outras coisas estão em ordem e outros fatos do arranjo de Deus na história e na geopolítica do mundo começaram a acontecer, ficou claro que a igreja não tomou o lugar de Israel, que tem profecias que tem que acontecer com relação a Israel ainda, porque Lutero tinha um antissemitismo muito destacado. A crença que havia em todo o período pós-niceno é que a igreja substituiu Israel para sempre. O grande pregador Kepler Morgan, ele acreditava que havia uma diferença entre igreja, Israel e os gentios, mas no último ano de vida dele ele mudou de posição. Aí ele diz assim, agora estou convicto que a igreja substitui Israel para sempre. Ele morre. Dali 3 anos, Israel se torna Estado. Se torna uma nação. E ele não viu. Ah, se ele pudesse ter visto, irmãos. Então os irmãos estão entendendo? Por que nós temos que entender essas coisas? Por que nós estamos falando dessas coisas? Porque esse é o último assunto que Deus quer restaurar, irmãos. O irmão Atmani disse assim, o fim dessa era não virá antes que a verdade do reino se torne clara. Por que ele falou isso? Porque Deus disse isso em Mateus 24:14. Será pregado por todas as nações este evangelho do reino para testemunho. Então virá o fim. Então, é por isso que nós estamos falando dessas coisas. Porque nós chegamos nesse tempo. E a luz sobre a vinda do Senhor, sobre o reino do Senhor, ela tem, irmãos, que ganhar um espaço no nosso coração. Até para que nós amemos a sua volta e até para que nós possamos dar a ele o devido lugar que ele merece. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então eu queria começar aqui com os irmãos hoje, nessa comunhão, e ver até onde o Senhor nos guia. Nós não vamos ter pressa, vamos devagar, nós estamos seguindo o Senhor. Né? Vamos seguir o Senhor. Vamos falar um pouco sobre a luz do reino milenar. A revelação disso. Porque, você sabe, tem irmãos que acham assim, que se você fala que Jesus vai reinar nessa terra, que o reino vai vir, que ele vai voltar de forma literal, vai cumprir profecias, não, isso aí é interpretação. Por quê? Lembra que nós lemos Apocalipse 20, versículo 1-7? Ali, 1-6, na verdade. É dito que o Senhor vai reinar quanto tempo nessa terra quando ele voltar? 1000 anos. Muitos irmãos, principalmente de linha calvinista, reformada, ou os da teologia católica, vão dizer que isso aí é simbólico. Que não existe um reino de 1000 anos literal. Isso é o amilenismo, é o pós-milenismo. Irmãos, e causa um grande prejuízo. O entendimento de muita coisa da vida cristã, da nossa salvação completa, do propósito de Deus, causa um grande prejuízo. E alguns falam assim, o Apocalipse é um livro simbólico, você não pode interpretar isso de forma literal. Outros dizem assim, se isso fosse verdade, haveria outros trechos da Bíblia que falaria disso também. Por que esses 1000 anos só aparecem em Apocalipse? Você não tem outros textos para provar que isso vai acontecer. Nem no Antigo Testamento, nem no ensino do Senhor Jesus nos Evangelhos, nem nas epístolas. Isso só aparece em Apocalipse. É óbvio que é simbólico. Não, Jesus reina espiritualmente, nos corações. Não existe um reino. Satanás odeia que nós conheçamos a verdade do reino. Porque é onde ele vai receber o golpe final. E aonde, se nós soubermos o que está para acontecer, irmãos, nós vamos ser despertados, vamos amar o Senhor acima de tudo. Não vamos ser enganados com as seduções desse século mau. Entendeu? Então, fica esse engano. Mas nós vamos ver se o Senhor tiver misericórdia de nós. É por isso que eu pedi para nós lermos Apocalipse, João, e nós vamos ver outros textos em Isaías. Que existe revelação, sim, da luz do reino de 1000 anos do Senhor Jesus em outras partes da Escritura. Aliás, eu ouso dizer para os irmãos,
A Bíblia é um livro de uma revelação progressiva. Qualquer verdade que ela revele no Apocalipse, como diz o irmão Bullinger, ela tem que estar presente em outro lugar. Isso é uma chave para você estudar Gênesis e Apocalipse. Se você vai estudar Gênesis, você tem que começar em Gênesis e percorrer toda a Bíblia para você ver o que aquelas sementes que foram colocadas em Gênesis deram no final, no desenvolvimento. Mas Apocalipse tem que fazer o contrário. Apocalipse é o livro da colheita. Se você quiser estudar qualquer verdade no livro de Apocalipse, você tem que pegar o que está ali, uma menção que está ali, e voltar lá na primeira menção, para ver por que no Apocalipse ela aparece daquele jeito. Aí você vai entender o todo daquele assunto. Por exemplo, o dragão que está em Apocalipse é a antiga serpente que estava no Éden. Então você tem que acompanhar a história da serpente de Gênesis a Apocalipse. Estude Apocalipse pegando qualquer verdade que é mencionada e voltando no início. E você vai ver que há uma concordância, uma harmonia por toda a Bíblia. E se é verdade isso, e é, irmãos, porque Apocalipse é o livro da colheita, então a doutrina e a verdade dos 1000 anos tem que estar presente em outro lugar. Não pode aparecer só ali em Apocalipse. E é isso que eu queria ter comunhão com os irmãos. Aonde que a Bíblia fala em outros lugares, de uma forma que fique incontestável que o Senhor Jesus irá sim reinar nessa terra. Que ele vai se manifestar e cumprir todas as profecias. E que elas não são simbólicas, você está entendendo? Mas que elas carregam um peso de cumprimento literal. Aonde que está isso na Escritura, irmãos? Então é isso que eu queria que a gente pudesse ver juntos, tá bom? Primeiro ponto que a gente viu aqui. E nós vamos começar hoje pelas palavras do próprio Senhor Jesus. Nós vimos que Apocalipse menciona a prisão de Satanás, na consumação de tudo, menciona a ressurreição dos santos que já morreram e o galardão dos que sofreram e foram martirizados por Cristo, menciona a vivificação e o reinado deles e o dano da segunda morte. Ela menciona isso. Ali no texto de Apocalipse, aquela passagem menciona isso. Nós vamos ver que os 1000 anos, que em grego é chamado de Kilia et, né? O numeral 1000, Kilia, em grego, et. Esse termo, ele está equivalendo, ele está presente nas palavras do próprio Senhor Jesus. E existe uma diferença, irmãos, entre a primeira ressurreição e a ressurreição geral. Entendeu? E o que separa a primeira ressurreição da ressurreição geral é exatamente os 1000 anos. E o primeiro que falou disso de forma clara foi o próprio Senhor Jesus. Amanhã, se o Senhor permitir e nos der tempo, nós vamos ver passagens do Antigo Testamento onde isso aparece profetizado. Porque se os 1000 anos vão acontecer, ele tem que estar presente em outros textos. Está dando para entender, irmãos? Que o Senhor conquiste nosso coração para nós darmos importância para isso. Vamos então agora voltar lá para o Evangelho de João. João, eu acho que os irmãos estão até abertos, foi o último texto que a gente leu, né? João capítulo 5. Quando você conversa com alguns irmãos no meio cristão, eles acreditam assim, que Jesus vai vir, é muito confuso, do jeito que alguns acreditam. Jesus vem, tem até aquelas óperas lá da Idade Média, dia da ira. Aí Jesus vai vir com ira, vai julgar todo mundo, e é o trono branco, e acabou. Tudo vai se dar no mesmo dia, no mesmo tempo. E ninguém tem uma ideia clara do que vai acontecer. Então, se você conversa com outros irmãos, parece que não há, irmãos, não há uma clareza sobre esse assunto. Falta de se debruçar sobre a Escritura e pedir luz ao Senhor. Em João 5, que a gente leu aqui, não parece, a hora que você está lendo, que essa ideia da diferença de uma ressurreição só para os santos, vencedores, e uma ressurreição para toda a igreja no fim do milênio, com os incrédulos, está presente. Mas está. Aqui em João 5, se você ler com cuidado, você vai ver o tempo da vinda do Senhor, da ressurreição daqueles que são aprovados, os 1000 anos, e uma ressurreição geral apenas depois dos 1000 anos, para os que estão derrotados e para os incrédulos. Você vai ver uma ressurreição para o tribunal de Cristo
e uma ressurreição no grande trono branco. E a diferença, o espaço, o hiato entre eles, os 1000 anos do reino do Senhor Jesus. Isso está presente na fala do Senhor aqui. Crentes derrotados. Porque outra coisa que nós vamos ver também, não é porque você se tornou crente e está salvo da ira eterna de Deus, que você está salvo dos juízos de Deus. Você está salvo da ira eterna. Eu estou salvo da ira eterna. Mas nós teremos que prestar contas ao Senhor. E todavia, esse prestar contas não tem a ver com a nossa condenação, não é uma ressurreição como a dos incrédulos. Então nós vamos ver isso aqui em germe, na palavra do próprio Senhor Jesus. Então vamos para João 5, vamos ler com cuidado essa passagem que a gente já leu. 5, versículo 20, né? Que a gente tinha lido. 19, né? Capítulo 5, versículo 19. Bom, o Senhor havia curado um homem no dia lá no tanque. O tanque de Betesda. Aquele paralítico que estava ali há 38 anos. Né? E aí o Senhor mandou ele pegar o leito e andar. Um dia de sábado. Né? Imaginou. Agora, tem um livrinho, irmãos, muito lindo, de um irmão, acho que é o irmão Bruce Anstey. Ele tem um livrinho chamado assim, A Transição do Judaísmo para o Cristianismo, do Evangelho de João. Tem várias marcas, porque João está escrevendo isso aqui 90 anos depois de que tudo isso aconteceu. Então, João está contando depois que o Espírito Santo já tinha se derramado, depois que toda a transição da era da lei para a era da graça havia acontecido, e João vai escrever falando as histórias de Jesus do ponto de vista de alguém que olha do futuro para o passado. De alguém que está lá na frente olhando para o que aconteceu no passado. Só que ele vai colocar as impressões de Deus no tempo que ele estava vivendo em relação a como Deus já via aquele comportamento dos judeus. João, embora, quando ele está escrevendo, a história que ele está escrevendo, fosse na época de Jesus, fosse na época ali daquele contexto judeu, você não fica impressionado de João falar assim, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Por que o Espírito Santo não diz, ora, a Páscoa, a festa do Senhor? Porque lá em Levítico, a Páscoa é chamada de festa do Senhor. Festa de Yahvé, uma das festas solenes de Yahvé. Só que quando o Espírito Santo em João vai registrar o que é a Páscoa, ele chama de a festa dos judeus. Por que ele diz isso? Porque aquilo só havia se tornado agora a festa dos judeus. Deus não tinha mais nada a ver com aquilo. Você está entendendo? Então João, ele dá várias pistas de que Deus abandonou o judaísmo na época que ele está escrevendo o Evangelho de João. E uma das coisas que João faz, eu queria dizer isso se tivesse gravado, eu queria que, né, depois vai aparecer na internet, para todo irmão que está aí se misturando com o judaísmo messiânico, tocando chofar, colocando quipá na cabeça, guardando sábado, dieta santa, não come carne de porco, eu queria dizer para esse irmão, ou para nós, se estivermos confusos com isso, Deus não tem nada a ver mais com isso, irmãos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para de pôr quipá na cabeça. De guardar sábado. Irmão, você guarda o Shabat? Que Shabat, irmão? Nosso Shabat é o Senhor. Então, e João vai deixar claro isso, uma das coisas que João vai falar aqui, é que Jesus curou esse homem no sábado, mandou ele pegar o leite e andar. Aí diz que os judeus ficaram bravos. Só estou contextualizando para a gente chegar onde a gente estava, tá? Ficaram bravos. Com que autoridade esse homem faz isso? Ele viola o sábado. Ele não pode ser de Deus. E aí Jesus não só violava o sábado, porque é João que vai dizer que Jesus violava o sábado. Preste atenção nisso. Quando o Espírito Santo vai interpretar o ato de Jesus, o Espírito Santo diz por João que Jesus não só violava o sábado. Então tem um monte de rabino judeu aí que diz que crê em Jesus. Não, Jesus nunca violou o sábado. O Espírito Santo está dizendo que ele começou a violar o sábado. Mas ele pecou? Não. Sabe por quê? Porque o sábado era a figura dele. Quando ele veio, irmão, acabou a figura. Chegou o corpo da figura. O corpo da sombra. Então não é pecado ele violar o sábado. Por quê? Primeiro, o sábado apontava para ele. Segundo,
Foi ele que instituiu o sábado, ele é senhor do sábado. E aí, na própria lei, Deus deixava algumas coisas pelas quais um homem podia ficar sem culpa trabalhando no sábado. Por exemplo, os que trabalhavam no templo, oferecendo sacrifícios. Porque estavam no templo, ao fazer sacrifício no templo, ficavam sem culpa ao quebrar o sábado. Por quê, irmãos? Porque o sábado, qual é o sentido do sábado? Descanso. Já que eles estão servindo a Deus, eles estão descansando. A lógica é essa. Se eles estão dentro do templo servindo a Deus, eles já estão descansando, portanto a realidade do sábado já está se dando. Porque um dia nos teus atos vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. É descanso verdadeiro. Aí a lógica é o seguinte: o que é maior, o Messias ou o templo? O Messias. Ora, se quem está no templo no dia de sábado fica sem culpa, imagine quem está acompanhando o Messias. Se o templo deixa alguém sem culpa no sábado, imagine o Messias. Então, aquele que obedecia o Messias está sem culpa. Dá tempo para entender, irmãos? E Jesus ainda olhava para os fariseus e falou assim: nunca lestes? Era o que esse povo mais fazia, era ler. Nunca lestes que os sacerdotes, no dia de sábado, violam o sábado no templo e ficam sem culpa? Eis aqui está quem é maior que o templo. Está dando para entender, irmãos? Aí, o João vai dizer, olha só no capítulo 5, antes da gente chegar no 19 que a gente estava lendo. Versículo 18. Assim que, por isso, mais ainda procuravam os judeus matá-lo. A questão aqui, o ódio era porque Jesus parecia não ter autoridade para fazer o que fazia. Esse é o ponto. Essa é a conexão do 18 com o 19 que a gente vai ler. Eles ficavam incomodados porque parecia que ele está quebrando o sábado, ele não pode quebrar o sábado, porque o sábado foi instituído por Deus, nenhum homem dentro de Israel tem autoridade para mudar o que Deus disse. Então, procuravam matá-lo porque não só quebrava o Shabat. Olha, o Espírito Santo na boca de João está dizendo que Jesus estava quebrando o Shabat. Mas não só isso, para piorar, para deixar mais escancarado o problema, o mais sério de tudo não era só ele violar o sábado instituído por Deus. O mais sério de tudo é que ele também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Duas coisas. Então isso era um problema. Blasfêmia, dizer que Deus é seu pai. Outra blasfêmia, quebrar o sábado. Você não tem autoridade para isso. Aí Jesus, irmãos, a partir do 19, ele vai mostrar que ele tem sim méritos e posição para não estar submetido ao sábado e para dizer que Deus é seu pai. Como é que Deus vai provar para o Senhor, para os judeus, para todos os homens, que Cristo é quem ele diz ser? O Filho de Deus e o Senhor absoluto de tudo. Deus vai provar isso por duas coisas. Deus vai provar isso através da vivificação espiritual dos mortos em pecados e da ressurreição de todos os mortos em etapas, em ordens de turno diferente. E quem vai fazer tudo isso é o Filho. Por meio da ressurreição espiritual e da ressurreição corpórea de todos, o Filho vai provar que ele é quem ele diz ser. Porque uma coisa é alguém falar que é filho de Deus e igual a Deus. Isso aí até o Henrique Cristo fala. Né? Só que os espinhos dele tá tudo para cima na coroa. Tem nenhum para baixo. E outra coisa. A hora que você pede para ele transformar uma água em vinho, quer que repita o milagre? Aquilo foi do meu pai. Aquilo meu pai quis que fizesse, não quero agora. Não tem nenhum. Agora, irmãos, o Senhor não. Vocês duvidam que eu sou quem eu sou? Quem eu digo ser? Por meio de o juízo de todos que me foi confiado e da ressurreição, eu provarei que eu sou quem eu sou. E aí ele vai explicar como ele vai realizar essa ressurreição e esse juízo. Tá dando para entender, irmãos? Porque a questão aqui era essa dúvida. Ele não pode quebrar o sábado, ele não tem autoridade para isso. Ele não pode se fazer filho de Deus se tornando igual a Deus. Quem que ele é? Ele não basta um rabino. Quem pode dizer talvez um profeta?
Tudo bem, até aí vai. Mas Deus, porque eles sabiam muito bem o que quer dizer filho de Deus. João explica que ele estava se fazendo igual a Deus. Um homem de mais ou menos 1,80 m, com 30 anos de idade, né? Que viveu na carpintaria de Nazaré, vem dizer que Deus é seu pai de forma exclusiva. E que ele pode violar o sábado. Que autoridade ele tem? Para provar a sua autoridade. Para provar quem ele é. Tá dando? Irmãos, isso é lindo. Ele vai mostrar que ele é o juiz de todos. E para provar que ele é o juiz de todos, ele vai mostrar como ele vai ressuscitar a todos. E o assunto da primeira ressurreição e da diferença de tempo entre a primeira ressurreição e a ressurreição geral vai aparecer na boca do próprio Senhor Jesus. E a luz da primeira ressurreição e do reino milenar vai começar a surgir de forma mais clara. Deu para acompanhar até aqui? Agora vamos ler do 19 em diante. Tomando a palavra, Jesus dizia-lhes: de certo vos digo. É muito interessante, né? Algumas palavras põem em verdade, algumas traduções. Aqui põe de certo, mas o irmão Anderson, que alguns irmãos aqui conhecem quem é o Friend, ele fala, estudando grego, que tem algumas palavras gregas que não deveriam, gregas ou hebraicas, que não deveriam ser traduzidas. Porque não tem uma tradução que consegue carregar todo o significado dela. Uma dessas palavras é amém. Porque aqui, no literal, o que Jesus fala não é de certo, em verdade, é amém, amém. Agora, o amém é a palavra mais solene quando você quer dizer que uma coisa será daquele jeito e não será revogada. Agora, quando alguém diz amém, amém, significa assim será, sim, assim será. E quem está dizendo isso é o Filho de Deus. Então, irmãos, isso fica mais sério ainda. Se o Senhor falasse que vai fazer algo, já é o bastante. Mas como ele quer impressionar com a autoridade, ele quer dizer que isso nunca será de outro jeito. Ele diz, amém, amém, eu vos digo. Assim será, sim, assim será. Quando Deus repete uma coisa, ele quer dar ênfase a isso. Isso foi o que José falou para o faraó. O sonho é uma coisa só, mas Deus mostra de dois jeitos por causa da pressa, por causa do peso que isso tem. Então quando Deus fala Abraão, Abraão, não só Abrão, o Abraão, mas Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Moisés, Moisés, porque são um chamado solene que está indicando uma profunda transição que está sendo feita. Agora, quando o Filho de Deus fala amém, já é algo solene. Mas amém, amém. Amém, amém, vos digo. Não pode o filho fazer nada de si mesmo, senão o que vê fazer o pai. Porque o que ele faz, isso também faz igualmente o filho. Até aqui, bom, você está dizendo que você é o filho, então, e ele é o pai. Então você vai fazer tudo o que ele faz. Mas o que é isso? Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essa lhes mostrará para que vós vos maravilheis. Então, ele está dizendo o seguinte, eu curei aquele homem, o tanque de Betesda, foi porque o pai, eu vi com o pai isso. Deixa eu só trazer um ponto aqui para os irmãos. O C.S. Lewis, no livro dele chamado Milagres, ele comenta isso de uma forma muito linda. Ele diz o seguinte, que todos os milagres do nosso Senhor podem ser analisados da seguinte forma, como ele mesmo diz aqui. Podem ser analisados com coisas que o pai fez, coisas que o pai está fazendo e coisas que o pai fará. Só que o que acontece? As coisas que o pai faz pela grandeza e a majestade de Deus são tão grandes que nós temos um olhar tão pequenininho que a gente não enxerga. Então o filho vem encarnado e faz em pequena escala aquilo que o pai fez, aquilo que o pai está fazendo e coisas que o pai fará, para que nós entendamos. Aí ele dá um exemplo. Imagina, sabe aquele letreiro que tem em Hollywood? Grande, aquele letreiro bem grande. Se você colocar um ser humano ali, eu não sei se esse aí é bem grande, mas tem aquelas letras bem grandes, né? Você coloca uma pessoa que é um humano menor do que a espessura da letra, ele não vai perceber que ele está diante de uma letra.
Ele só vai ver aquele corpo grande, que ele não sabe a forma daquilo. Ele tem que se retirar numa distância bem grande para ele ver o que está escrito. Ou você escrever com letras pequenininhas, como macarrão de letra, o que está escrito naquela letra bem grande. Bom, o que é Jesus fazendo milagres? É o Filho fazendo em menor escala aquilo que o Pai faz em maior escala, para que nós entendamos e nos maravilhemos. Então ele diz o seguinte, por exemplo, lá nas bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho. Mas Deus está fazendo isso todo dia. Todo dia, irmãos, Deus Pai está transformando água em vinho. Sabe por quê? Você acha que a videira produz uva como? Para fazer virar vinho para você tomar. Ela tem que pegar nas raízes dela, absorver uma certa quantidade de elementos químicos do solo com água e fazer uma matemática que planta não tem cérebro, eu não sei como é que ela pode fazer um troço desse. Aí você pode falar assim, não, mas é uma lei. Irmão, lei? Como Chesterton disse, para a lei funcionar tem que ter operadores que põem essa lei em andamento. Escreva uma lei no papel e se ninguém com consciência ler isso e obedecer, a lei é só uma coisa. Como é que Deus vai colocar uma lei? Não, o próprio Jesus disse que Deus veste cada erva do campo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é onipresente. Deus está, de forma infinita e onipresente, operando cada coisa que ocorre. Você está entendendo? Então, como é que uma planta... O Chester vai dizer o seguinte, as pessoas ficam assombradas com os milagres. Quem sabe se uma abóbora produzisse morango? Mas eu já deveria ficar assombrado só da abóbora produzir abóbora. O milagre maior não é a abóbora produzir morango. O milagre maior é a abóbora sempre produzir abóbora. Porque ela não tem cérebro, irmãos. Ela não tem consciência, ela tem uma alma, uma autoconsciência para falar assim, ó, eu vou pegar tanta quantidade de elemento químico do solo, vou misturar com tanto de água, de zinco e tal, e aí vai formar uma abóbora. Quem que está ensinando a abóbora a fazer isso, irmãos? Todo dia o Pai está operando os seus milagres. Mas eles são tão grandes que nós não enxergamos. Aí Deus tem que enviar o Filho para fazer em menor escala o que o Pai está fazendo em grande escala todo dia. A cura do paralítico no tanque de Betesda era o Filho fazendo de forma incisiva, imediata, o que o Pai está fazendo em cada cirurgia que se recupera do hospital. Porque as suas hemácias têm cérebro? Os seus plaquetas têm inteligência para falar, ó, vamos nos unir aqui, formar um cordão para estancar o sangramento. Você já parou para pensar nisso? Você pode falar, mas meu cérebro pensou. Seu cérebro? Seu coração está batendo independente do seu cérebro estar consciente? Como é que ele está produzindo isso? Irmãos, o Pai faz as suas obras todos os dias. E o Filho diz assim, eu só fiz aquilo porque o Pai está fazendo. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu achei lindo isso. O maior milagre não é a abóbora produzir morango, é a abóbora produzir abóbora. O maior milagre não é se Deus, se Jesus curar você de uma paralisia. É um machucado teu sarar, já é um milagre. Porque é o Pai que está fazendo. Só que o Filho foi enviado para fazer de forma declarada o que o Pai está fazendo de uma forma que a gente não consegue ver. Por isso, faz todo sentido nós agradecermos ao Senhor por tudo. Porque é Ele que está fazendo isso. E aí ele fala aqui, por que eu curei o paralítico? Lá no tanque de Betesda. Porque eu vejo o Pai. O Pai faz. E o Filho faz igual. Aí ele continua. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vós vos maravilheis. Tem coisas que o Pai fez e o Filho faz igual. Tem coisas que o Pai está fazendo e o Filho vai fazer em menor escala. Agora, tem alguns milagres, como o Lewis falou, que são profecias do que o Pai ainda vai fazer. Mas o Filho já veio e fez em menor escala para mostrar o que vai ser aquele grande dia. Quando o Pai fizer em maior escala no futuro. Ressurreição é uma delas. Acalmar a tempestade é outra. O homem andar sobre as águas é outra. Porque, irmãos, quando Deus tiver o controle que Ele quer ter sobre o homem vai ter controle absoluto sobre a natureza. Mas isso ficou para um dia futuro. Mas o Filho veio e antecipou isso, você está entendendo? Então tem milagres que vão mostrar coisas que serão feitas. Mas o Filho está fazendo em menor escala. Está dando os irmãos acompanhar? E aí continua o texto falando.
Mas o Pai vai mostrar coisas maiores. Não fica admirado só dele curar um paralítico. Vocês vão ver o que eu vou fazer. O que o Pai ainda vai fazer. E vai mostrar por meio de mim para que vocês se maravilhem. Para que vocês fiquem convencidos de que eu sou quem eu sou. E aí ele continua. Porque assim como o Pai levanta e dá vida aos mortos, assim também o Filho dá vida a quem quer. Porque nem ainda o Pai a ninguém julga. Então, ressurreição é uma das credenciais e juízo. O destino eterno de cada alma está na mão dele. E a ressurreição também está na mão dele. Aquele que tem capacidade de controlar o destino das consciências, irmão, esse cara tem que ser Deus. E se ele pode vencer a própria morte, se ele pode reverter o poder da entropia, esse cara tem que ser Deus. Por esses dois sinais, ele vai mostrar que ele é quem ele é. Ele continua. O Pai ninguém julga, senão que todo juízo há encomendado ao Filho, para que todos honrem ao Filho, assim como honram ao Pai. O que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Agora vamos prestar bem atenção aqui, irmãos, porque aqui a gente chegou bem no ponto onde eu queria chegar com os irmãos, no 24. Só que a gente lê isso aqui, eu posso falar para os irmãos que eu li isso aqui tão corrido. Eu quero ser aqui humilde em admitir que eu não vi isso aqui sozinho, tá? Isso aqui foi o irmão Pember, no seu estudo sobre as grandes profecias no volume 3, ele vai mostrar isso aqui de uma forma tão precisa que eu queria que os irmãos pudessem pôr atenção comigo. Olha o versículo 24. Ele vai repetir de novo. Amém. Amém. Vos digo. O que ouve a minha o quê? Palavra. Presta atenção. Aqui o termo grego é logos. O que ouve o meu logos. Agora, logos é uma palavra, né, um termo grego que significa, pode significar uma pregação, pode significar o entendimento de uma verdade, pode significar a palavra escrita ou falada. E pode significar a palavra falada pelo próprio Senhor ou pelos seus apóstolos, porque tudo isso é a palavra de Cristo. Tá dando para entender? É o logos dele, é a palavra dele. Presta atenção, porque aqui ele não usou uma outra palavra que ele vai usar lá na frente. Ele diz que para aquele que crê na sua palavra, que ouve a sua palavra e crê nela, palavra. A Bíblia é a palavra de Cristo? Sim ou não? Quando um irmão compartilha conosco algo de Deus, é a palavra de Cristo? Sim. Quando um pregador evangeliza um incrédulo, é a palavra de Cristo? É. Ele está ouvindo de qualquer jeito a palavra. É a palavra, entendeu? Bom, e aí ele crê. O que acontece com esse que crê? Tem a vida eterna. Então a primeira ressurreição que ocorre é do Espírito. A pessoa é vivificada, da morte para a vida espiritual. Isso, irmãos, a gente não vê, por isso que a gente não se admira tanto, mas só Deus pode fazer. Mas se a gente parar para meditar, a gente vai ficar estarrecido, porque como é que você explica uma pessoa ser convencida de que é pecadora, de que precisa de salvação? Só Deus pode fazer isso. Como é que você explica uma pessoa que tem todos os argumentos e nós somos rebeldes por natureza, nós somos contra Deus? Como é que você explica uma pessoa gabaritada, científica, filosófica, e ela, pela atuação do Espírito Santo, se convenceu, eu preciso de um Salvador? E eu acho que aqui todos nós concordamos que tem casos dos mais variados. Tem casos que você fala assim, não, essa pessoa não vai crer agora. Eu escutei uma história do Paul Washer pregando, ele disse que foi num lugar pregar, e aí ele deu tudo o melhor dele. E tinha um camarada parrudo, assim, sentado. Nos 3 dias que ele pregou, o cara ficou assim, parecendo uma pedra, sem sentimento. E ele pregou e ninguém demonstrava reação. E aquele cara ali parece que estava sugando as energias dele. E ele falou, eu fiz tudo que eu tinha dos recursos de pregador, de homilética, de tudo. E não aconteceu nada. Eu falei, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Que aí, de repente, ele deu graças e falou, Senhor, tem misericórdia, salva alguém. Ele dependeu puramente do Espírito Santo. Quando chegou no último dia, ele foi dar uma ilustração de uma coisa que não tinha nem a ver com o sermão. Ele estava dando os avisos final, deu uma ilustração, o cara barbudo, parrudão, estava lá assim, veio assim, começou a chorar e caiu de joelho na frente dele chorando. Como que você explica uma coisa dessa? Ressurreição espiritual, irmãos. O cara estava morto em pecados. Não conseguia ouvir Deus.
O Espírito Santo vai lá e ele crê. Pronto. Passou da morte para a vida. E isso já é uma prova que o nome de Jesus faz isso. E que prova que ele é quem ele diz ser também. Mas não só isso. Jesus fala, não só aqui. Começa por aqui. Mas ele vai. O que ouve a minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna. Não vai a juízo, senão que é passado da morte para a vida. Agora vamos continuar. Olha o 25. De certo vos digo, que chega a hora, ou como diz a João Ferreira, a hora vem, e já chegou. Essa expressão de Jesus acontece muito no Evangelho de João, e o próprio apóstolo João vai usar ela na epístola de João. É muito interessante, irmãos, e aqui que eu quero que a gente ponha toda a atenção, eu não sei quanto tempo eu tenho, não quero correr, não quero forçar os irmãos com o tempo, é por isso que eu estou indo devagarzinho, tá? Então vamos devagarzinho. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele já falou de uma ressurreição espiritual, que acontece com quem crê na palavra, no Logos, certo? Agora ele fala assim, de certo vos digo que chega a hora e agora vem, quando os mortos ouvirão a... Opa, aqui não é palavra. Aqui ele está falando de ouvir a voz. O termo grego é fone, de fonética, de som audível, que o ouvido da pessoa vai ouvir o som vibrando no ar, da voz dele. Aqui não tem a ver com pregação do evangelho e ressurreição espiritual. Aqui tem a ver com ressurreição física, porque o ouvido físico está ouvindo a voz, não a palavra, o logos. Está dando para os irmãos entender? Porque fone, em grego, é usado para som literal, som. A vibração sonora no ar, da voz do filho. Agora vamos prestar atenção no detalhe. Ele fala, a hora vem. Porque, por um lado, irmãos, essa hora da ressurreição não chegou. Essa expressão hora, eu quero mostrar um outro texto para os irmãos onde ela ocorre. Na Epístola de João. Vamos ver como é que o Espírito Santo usa João para falar disso. 1 João, capítulo 2. Segura aqui, mas vamos lá para 1 João. Primeira João, capítulo 2. Versículo 18. Primeira João 2, versículo 18. A textual diz assim, criancinhas, ou como diz na João Ferreira, filhinhos, criancinhas, já é a hora última. A hora. Lá ele falou, a hora vem. Aqui ele falou, já é a hora última. A última das horas. E segundo a vez ouvido que o anticristo vem, assim tem surgido agora muitos anticristos, pelo qual sabemos que é a hora última. João usa então essa palavra hora, ele vai usar também no capítulo 4 de João, Jesus falando com a mulher samaritana, para falar de uma dispensação, de uma era, de um tempo específico de dispensação de Deus. Hora sempre equivale a, nos escritos de João, tá? Semanticamente se refere a um período de dispensacional. Agora, presta atenção como é que Jesus colocou em João 5, 25. Vamos voltar para lá. A hora vem. Ou seja, a dispensação do que vai acontecer vai chegar. Mas já chegou. E por outro lado, já chegou. Por que ele faz esse paradoxo? A hora... Eu tô levantando, eu me empolgo, tá, irmãos? Me perdoa aqui. Eu tenho que ficar aqui para aparecer, mas eu não aguento. Por que ele diz assim, ó? A hora vem. E já chegou. Porque ele está falando agora aqui de ressurreição física, não só de ressurreição espiritual.
Chegou já a dispensação de ressurreição física dos mortos? Jesus está falando, vem, essa hora vai vir. Por outro lado, já chegou. Por que já chegou? O já de Jesus significa sempre, no Evangelho de João, tudo aquilo que já é real na sua pessoa. Está dando para entender, irmãos? Por exemplo, ele fala para a mulher samaritana, a hora vem, e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por quê? Porque Jesus já orava a Deus fora do templo. Nenhum homem poderia buscar ter comunhão com Deus fora do templo. Mas na pessoa de Cristo e dos seus discípulos, visto que Deus estava em Cristo, qualquer lugar era o lugar de comunhão. Em Cristo. Agora, claro, por outro lado, para que isso tivesse pleno cumprimento final pleno, tá dando para entender? Jesus precisaria passar pela cruz, morrer, ressuscitar e enviar o Espírito Santo. Aí você pode cultuar Deus em qualquer lugar. Então, no que diz respeito ao cumprimento final, a hora vem. Mas na pessoa de Cristo, a hora já chegou. Deu para entender? Aqui é a mesma coisa. A hora vem em que os mortos ouvirão a voz. Essa hora chegou? Não, ninguém está ouvindo a voz do Senhor, a voz poderosa dele mandando os mortos voltar à vida. Mas na pessoa de Jesus, enquanto ele ressuscitava mortos no ministério dele, essa hora já tinha chegado. Deu para entender, irmãos? O cumprimento final ainda aguarda. A hora vem, é futura. Mas já chegou. Em mim ela já é. No que tange a vocês em plenitude, ela vem. Certo? E aqui ele está falando de uma ressurreição física, porque ele está falando de ouvir com o ouvido a voz. Agora é muito interessante, né? Porque você fala assim, mas como é que o morto ouve? Porque o morto está morto, né? O nervo do ouvido já não funciona mais. Mas veja que interessante, né? Jesus foi na tumba de Lázaro. Lázaro estava 4 dias morto, cheirando mal, em estado de putrefação. Eu acredito que o ouvido, o cérebro, já estava tudo... Irmão, mas Jesus deu um brado. E falou, Lázaro, irmão, aquela voz de Jesus. Aquela voz é a voz do homem que trouxe à existência o nervo, o contato cerebral com o nervo, que produziu e gerou a psique de Lázaro, a alma de Lázaro, o espírito de Lázaro. Aquela voz atravessou dimensões. Foi no mundo dos mortos. Lázaro ouviu ela lá. E ao mesmo tempo que ele ouviu ela lá, o ouvido dele foi refeito. Escutou aqui. E Lázaro, eu sempre como o irmão Delcio dá o exemplo, ele estava dando tchau já lá no paraíso. Opa! Aquela voz entrou, Lázaro! E aí Jesus teve que falar Lázaro. Porque se ele falasse, vem para fora, ressuscita todo mundo. Mas não é a hora de todo mundo ressuscitar, é o Lázaro só, os outros aguardam. Lázaro, vem para fora. Irmão, eu não sei como, eu fiquei, olha, desculpa aqui a minha empolgação, mas eu fico pensando, um cara morto, 4 dias, fedendo, putrefado, como que pode, irmão? Com uma ordem dada, refaz a pele, refaz nervo, refaz tudo. E ele sai conscientezinho. Essa é a voz que fala, seja. Essa é a voz, irmãos. Ele vai ressuscitar por meio da voz. Essa voz vai ser ouvida, irmãos. E ele fala assim, a hora vem, mas já chegou. Para tudo que eu já ordeno, já chegou. Em plenitude, ela ainda vem. Agora, se ele está falando de uma era, presta atenção. Então ele está falando, irmãos, do período da era que ainda estava por vir. Essa era que Jesus estava aqui era qual era? A era da lei. Qual era a próxima era que ainda estava por vir? A da graça, que é aqui nós estamos. Então, sabe o que ele está dizendo aqui? Me acompanha. Ele está dizendo que dentro ainda do tempo da era da graça, vai haver um momento que mortos ouvirão a voz dele. Antes da era da graça acabar, mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. É isso, irmãos. Essa era, quando Jesus estava aqui, não tinha chegado. Essa hora não havia chegado.
Já era real nele, por isso já chegou. Mas no que tange ao cumprimento pleno, ainda está aguardando. Mas tem que ser dentro da era da graça que isso tem que acontecer, porque ele falou que é dentro dessa hora. E a hora aqui, como a gente está falando semanticamente, se refere a uma era. Então tem que ser antes da era da graça acabar. Ou seja, essa ressurreição aqui não é a ressurreição depois do milênio do trono branco. É a ressurreição que vai inaugurar o milênio. Que vai fazer a transição entre a era da graça e a era do reino. Ele está falando... E outra, presta atenção numa coisa. Aqui ele falou, os que ouvirem. Ele não falou que todos que vai ouvir. Os que. Tem um grupo seleto que está morto dentro dessa era. Você está vendo quanto detalhe está no texto? E a gente lê, às vezes, e passa correndo e não vê. Tem um grupo que vai escutar a voz dele dentro da dispensação da graça. E vai sair dos túmulos. Ainda não é todos. Os que. Quem são esses? Esses são os que vão participar da primeira ressurreição. Que são os vencedores da igreja. Que estão mortos. Deu para entender, amados? E a prova disso, segura aqui um pouquinho. Não, eu vou mostrar outra diferença que tem aqui para os irmãos. Vamos continuar o versículo. Ó. Ele fala desses que vão ouvir, dentro da era da graça, antes de iniciar a dispensação do reino, porque a dispensação do reino é depois que essa dispensação aqui acabar. Então ele diz, dentro da hora que vem, que seria a nossa dispensação, os mortos ouvirão a voz. Não é crer na palavra, é ouvir a voz. E vão viver. Os que? Não falou todos. Os que? Agora, continuando o versículo 26. Ó, terminando o 25, ele fala, e os que a ouvirem. Não falou que é todos. Mas vai ter um grupo grande de pessoas na dispensação da graça que vai ouvir essa voz. E vai ressuscitar. Agora olha o 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para fazer juízo. Então, quando essa ressurreição acontecer, vai ocorrer um julgamento também. Então não pensa que para fazer julgamento. Aqui está implícito o tribunal de Cristo. E aí ele continua, para fazer juízo. Porquanto é o Filho do Homem. Agora olha só, agora o que ele vai dizer. E não vos maravilheis disso. Não é isso ainda que tem que surpreender vocês. Já é maravilhoso ele ressuscitar mortos espiritualmente. É mais maravilhoso só pelo crer. É mais maravilhoso que dentro da dispensação da graça, os que ouvirem a voz vão viver. Os que? Um grande grupo de pessoas. Mas não se maravilhe por isso ainda. Porque eu vou fazer coisa maior. Aí ele vai dizer o que ele vai fazer. Depois que ele ressuscitou espiritualmente, depois que ele ressuscitar um grupo de pessoas dentro da nossa dispensação, ele vai fazer uma coisa maior ainda, que vai deixar todo mundo... Uau! O que ele vai fazer? Não vos maravilheis disto. Continua. Porque vem a hora em que todos, não só os que, todos. Então ele falou de uma outra hora que ainda vai vir. Ele já falou, a hora vem. Primeiro ele falou que quem crê passou da morte para a vida. Depois ele falou, vem uma hora, e já chegou, em que os que ouvirem viverão. É a dispensação da graça. Até no fim dessa dispensação, os que ouvirem a voz física vão viver. É um grupo de pessoas. Mas aí ele fala assim, nem isso deve maravilhar vocês, porque vem a hora, ou seja, depois dessa hora aqui, onde um grupo vai ouvir, vai ter uma outra hora, uma outra dispensação, que todos que estão mortos. Você viu que ele falou já de 2 horas? 1 hora, depois uma outra hora. Só que nenhum grupo, no primeiro grupo da primeira hora, é os que. Não é todos. Já no outro, ele fala assim, nem isso deve maravilhar vocês, porque o que eu vou fazer vai ser maior que isso. Esse que vocês estão vendo falar com vocês aqui, vocês estão questionando a minha autoridade, é essa voz que vocês estão questionando que vai ressuscitar todos que estão nos túmulos. Aleluia, irmãos. Esse é o nosso Senhor Jesus.
Mas eu estou querendo mostrar para os irmãos como é que é cuidadoso a fala do Senhor aqui. Primeiro, palavra, depois, ouvir a voz, os que ouvir, e depois todos, por fim, numa outra hora, ouvirão. Já tem 3 tempos aqui. Então, ele já está mostrando que não é uma ressurreição que ocorre tudo ao mesmo tempo. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que cada um será pela sua ordem de turno. Cristo as primícias, os de Cristo na sua parousia e depois o fim. E o milênio? Está nesse intervalo aí. No fim da dispensação da graça, que é a hora que ele estava falando primeiro que não tinha vindo, um grupo vai ouvir e vai ressuscitar. Não todos. Aí vai ter uma outra hora. Então, como hora é uma dispensação, vai ter uma dispensação toda de intervalo, de ato. E aí, quando terminar isso, aí todos que estão mortos vão sair. Então, Jesus mencionou a primeira ressurreição. Nesse intervalo de uma hora para outra hora profética dele. Ele falou de um grupo que ouve e sai, e depois ele falou de todos ouvirem e saírem mais tarde. E isso vai ficar como prova para todo o universo que ele é o Filho de Deus e o Senhor de todos. Irmãos, que maravilhoso. Então, aqui em João, agora eu quero mostrar assim para os irmãos que eu falei que eu ia mostrar, que a gente ia ler. Como é que você sabe que o próprio Jesus não está colocando a ressurreição acontecendo tudo num momento só? Não só pela interpretação do que ele diz aqui, que eu acho que a gente lendo com cuidado, vocês conseguem ver o mesmo que eu, né? Não sou eu que estou forçando o texto. O texto está falando, olha, os que creem passaram da morte para a vida. Vem a hora, e já chegou, em que os que ouvirem a voz viverão. Os que, não todos. Depois ele fala, nem isso vos maravilheis, porque vem a hora em que todos ouvirão e sairão. Então são 3 ressurreições. Uma espiritual, para conversão, a outra de um grupo que vai ouvir, e a outra de todos que vão ouvir. Se o de todos que vai ouvir fosse o mesmo, ele não precisaria repetir. Ele falou, os que. Depois ele falou todos. E ele falou, e não vos maravilheis disso. E o disso é de que um grupo vai ouvir. Porque não só um grupo, ele está dizendo, vai ouvir. Vai vir uma hora que todos também vão ouvir. Então, os irmãos estão entendendo? Ele mesmo está fazendo divisões. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a ideia de ressurreição e juízo no cristianismo é tudo confusa. Os cristãos ficam pintando lá o dia do julgamento final, o trono branco, aí vai todo mundo para o trono branco. Crente, incrédulo, nação, vive, passa tudo pelo trono branco. Não é desse jeito. Se o nosso governo, tão pequenininho, tão falho, tão cheio de problema aí, que é o nosso, ainda mais no Brasil, não consegue fazer julgamento, tudo assim, de qualquer forma, você acha que o de Deus vai ser assim? Não é, irmãos. Agora eu quero mostrar para os irmãos uma outra coisa. Vamos em João capítulo 6. Versículo 39 e 40. Fala, e esta é a vontade do que me enviou, que de todo o que me há dado não perca nada, senão que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo o que vê o Filho e crê nele tenha vida, e eu o ressuscitarei. Ele promete ressurreição para quem crê, quando? No último dia. Se eu fizer uma pergunta para os irmãos, quando é o último dia? Porque ele falou que a ressurreição de quem crê está garantida lá. Oi? Não entendi. Do governo? Mas o governo do milênio? Quem mais tem opinião aí? Quer falar? Graças a Deus, irmãos, o próprio Jesus vai dizer para nós quando é o último dia.
né? E é bom a gente opinar, mas a gente tem o Senhor explicando quando vai ser o último dia. Vamos em João capítulo 12 agora. Versículo 48. João 12, 48. O que me rejeita, ele está falando dos incrédulos aqui, tá? Porque rejeitou ele. O que me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, ela o julgará no último dia. Ele está falando de um juízo onde aquele que o rejeitou vai ser julgado. E ele diz que nesse juízo que quem o rejeitou vai ser julgado, e qual é a sentença para quem rejeitou Jesus, irmãos? Lago de fogo. E em Apocalipse, quando é que a alma é lançada no lago de fogo? No trono branco. O trono branco é depois do milênio. Então, o último dia é a ressurreição para o trono branco depois do milênio. Esse é o último dia, porque é ali que o incrédulo é julgado. Jesus está definindo o momento do último dia. É quando aquele que o rejeitou vai ser julgado. Só que aí fica um problema, porque o capítulo 6 fala assim, aquele que crê vai ressuscitar no último dia. Só que aqui ele está dizendo que quem não creu também vai ressuscitar no último dia. E aí? Agora eu vou mostrar uma coisa para os irmãos. Vamos em Lucas capítulo 20, versículo 35. Lucas 20, 35. Trinta e 35, né? Jesus lhes disse, os filhos deste século, como aqui aparece no grego, desta era, se casam e se dão em casamento. Mas os que foram tidos dignos, presta atenção aqui, a ressurreição no capítulo 6 de João é por dignidade ou é pelo crer? Crer. Aqui, a ressurreição de Lucas não está falando que é pelo crer. É pelo mérito que a pessoa tem. Então aqui já é outra coisa. Porque o crer não é pelas suas obras, mas a dignidade é pelo que você mereceu. Tem a ver com obras. E aí o 20 fala, o que for tido por digno do quê? De alcançar aquele século, ou aquele aion, aquela era da ressurreição do quê? Dos mortos. Dentre os mortos. É aquela mesma ressurreição do capítulo 5 de João, que alguns vão ouvir e outros vão ficar. Os que, porque é um grupo que sai enquanto outro grupo fica. É a mesma aqui, ressurreição dentre, é eknekron, entre mortos no grego. Se eu falo assim para o Davi, Davi, vem até mim, né? E eu falo que ele saiu de entre os que estão com ele na mesa. É porque os que estão com ele na mesa ficaram e ele veio. Então não é ressurreição dos mortos. Tem tradução que traduz errado. Porque no grego tem essa diferença também, irmãos. Eknekron. Dentre os mortos. Os outros mortos ficaram, mas um grupo saiu. Essa é a ressurreição primeira, que em Apocalipse é chamada de primeira ressurreição, que é a proto-anastácio. Primeira ressurreição. E essa ressurreição é a ressurreição não pelo crer. E também não é para o último dia. O último dia é depois do milênio. Certo? O último dia não é depois do milênio, que a gente viu? João 12, João 6. Agora, aqui está falando de uma ressurreição que não é para o último dia, é para a era vindoura. Qual que é a era vindoura? O milênio. O último dia é depois do milênio, quando vem o trono branco. Mas para o milênio, para a era vindoura, não é pelo crer, é por dignidade. Os que são ávidos
Os que são tidos por dignos. Você está percebendo? Então, o que Jesus está mostrando para nós aqui de forma muito clara? Se você apenas creu em Jesus, fica tranquilo. Fica tranquilo. Você tem ressurreição garantida no último dia. Quando ele vier para julgar os incrédulos e condená-los ao lago de fogo, você vai ressuscitar para receber vida eterna. Você não vai ser condenado. Mas você não tem garantia de que você vai alcançar a era vindoura. Na era vindoura pode ser que você não ressuscite. Você vai passar toda a era vindoura sem ser ressuscitado. Você vai perder a era vindoura. Você vai perder a ressurreição dentre os mortos. Você vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Quando todos vão ter que ressuscitar no último dia. E naquele dia, você vai ter o seu nome no livro da vida. É por isso que capítulo 20 de Apocalipse, no trono branco, que é um trono de juízo, abre o livro da vida. Porque tem crente que só vai ressuscitar lá. Vai perder todo esse ato, todo esse reino de 1000 anos. Tá dando para entender, irmãos? Então a ressurreição da era vindoura não é uma ressurreição para todo mundo. É para os que são dignos de alcançar. Jesus falou que crer te garante vida eterna. Então quando for para decidir destino eterno, você vai ressuscitar. Junto com o incrédulo, que vai ressuscitar para a condenação eterna, você vai ressuscitar para a vida eterna. No último dia. Agora, se além da vida eterna você quer gozar a glória da era vindoura, aí tem que ter dignidade. Aí tem que fazer por merecer. Aí você vai estar incluído no grupo, não do todos ouvirão, mas os que ouvirem. Então, o próprio Senhor Jesus, irmãos, dividiu a coisa. Isso não é uma coisa que nós estamos interpretando que o milênio é literal. Se você anula o milênio de Apocalipse 20, as palavras de Jesus ficam bagunçadas. Porque o último dia é a mesma coisa que o dia da vinda dele, fica tudo sendo a mesma coisa. Agora, se 1000 anos estão entre a ressurreição para a era vindoura e o último dia da ressurreição final, aí está explicado. Está explicado por que aparece aqui os 1000 anos de Apocalipse. Pelo bem de entender as palavras do Senhor. Pelo bem de entender a nossa salvação. Nós temos que compreender essas coisas, irmãos. Nós temos que compreender essas coisas. E a nossa salvação, no que tange ao galardão, ela está em desenvolvimento. Depende da nossa obediência. E aqui fala, os que são tidos por dignos. Então alguém está avaliando você. Colocando crédito ou colocando lá saldo negativo. Ou é desmérito ou é mérito. A sua salvação eterna não depende da sua obra nem do que você faz. Só pelo crer. Fica tranquilinho. Você creu? Quem aqui creu? Você está seguro. No último dia você vai se levantar. Para vida eterna. Quando vier o juízo que decide questões eternas. Mas para a era vindoura, são os que são tidos por dignos de alcançar aquela ressurreição. Vai aparecer um outro termo, usado em Filipenses, eu vou terminar com esse versículo. Só queria perguntar para os irmãos, deu para a gente entender isso? Deu para acompanhar, irmãos, o texto, com cuidado? Vamos em Filipenses 3. Versículo 10. Vamos ler o 9 até o 11, na verdade. Do 9 até o 11. Oi? Do 8? Vamos pegar o 8, então. Sim. E certamente ainda estimo todas as coisas como perda. É Paulo que está dizendo isso. Pela superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas,
e as tenho por esterco para ganhar a Cristo. Agora eu pergunto para os irmãos, ele já não tinha ganhado a Cristo? Como Salvador, sim. Ou vamos dizer que Cristo o havia ganhado, né? É Cristo que ganha, que nos conquista quando ele nos salva. Mas agora o irmão Deus costuma falar que é igual a corrida do... Sabe aquela corrida que o cachorrinho corre atrás da lebre? Né? Então ou um jogo de pega-pega, né? Então, o pega-pega é assim, você está correndo da pessoa para ela ter que pegar você. Então, Cristo correu atrás de nós e nos tocou. Só que no pega-pega, depois que a pessoa rela em você, agora está com você. Você tem que correr atrás dela. Então, nós estávamos perdidos, sem ter iniciativa por Deus. Cristo nos tocou, irmãos. Mas depois que ele nos tocou, como diz João da Cruz, para onde foi que fugiste, amado? E me deixaste com gemido. Como servo me has chagado, havendo-me ferido. Saí atrás clamando, e tu já eras ido. Porque Cristo veio e nos tocou. Mas agora nós temos que correr atrás dele. Para conquistar aquele que nos conquistou. Ele nos conquistou como nosso Salvador. Agora nós temos que conquistá-lo como nosso Senhor e Rei. E nós estamos nessa corrida. Paulo estava nessa corrida. Ele fala, eu considero tudo como perda, como esterco, né? Pela superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, tenho por esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, senão a que é mediante a fé de Cristo. E é interessante porque no grego a fé de Cristo, não é a fé em Cristo. Fé em Cristo é para te dar salvação eterna. Fé de Cristo, que o dativo grego aqui é de Cristo, é Cristo se formando em você como sua fé viva. É como Gálatas fala, vivo pela fé do Filho de Deus. Aqui está falando de salvação da alma, é Cristo organicamente formado em você. A fé de Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. E aqui também não está falando da justiça imputada. Está falando da justiça do linho fino, que é Cristo formado no cristão como suas obras, para ser os atos de justiça dos santos, de Apocalipse 19, dos que vão participar das bodas do Cordeiro e não só da salvação. E aí Paulo fala, para conhecer a ele e o poder da sua ressurreição e a participação de seus padecimentos. Não, quanta coisa. Mas para que tudo isso? Chegando a ser semelhante a ele na sua morte, conformando-me com ele na sua morte, tomando a forma dele na sua morte. Paulo estava dizendo que o jeito que Jesus morreu era o molde, e que ele era o barro que Deus estava apertando, para tornar Paulo igualzinho ao Senhor Jesus. Se em alguma maneira, ou, como diz o grego, por todos os modos possíveis, o que ele quer? Chegasse a o quê? Ressurreição dentre os mortos. A tradução da textual só fala ressurreição. No grego é ex anastase. Esse ex significa extraordinário, aquilo que está à parte, que é separado, seleto. Não é a ressurreição de todos, onde todos vão ressuscitar. É a ex anastase, ek necron. A ressurreição extraordinária, a que é dentre os mortos. É assim que está no grego. Paulo sabia que ele podia perder isso, embora não podia perder a salvação. Então, irmãos, se você tira o milênio, isso não faz sentido. Porque ressuscitar todo mundo junto no último dia, todo mundo vai ressuscitar. Mas é para essa era vindoura que Paulo estava falando. E é o Senhor Jesus. Eu quis ler João 5, porque a gente já tem falado desses assuntos aqui. Mas a hora que vai falar do reino milenar, dos 1000 anos, da Kilia et, dos 1000 anos do reino do Senhor, você fala, mas onde na Bíblia aparecem outras coisas mostrando isso? Bom, no ensino do próprio Senhor Jesus. Uma ressurreição espiritual. Uma ressurreição de um grupo seleto dentro da era da graça, antes da era da graça acabar. E a ressurreição final de todos.
os que estiverem mortos. Eu e você já provamos a primeira, fomos ressuscitados espiritualmente. Estamos em processo para provar a segunda. Se nós não provarmos a segunda, nós vamos estar no grupo do terceiro. Agora, eu quero estar na primeira ressurreição. A busca de cada um de nós aqui, irmãos, é para isso. E como diz Paulo, uma coisa faço. Sabe por quê? Porque o olhar dividido impede você de fazer coisas com eficiência. Ninguém faz nada bom, nem na vida humana, quando ele é dividido. Todas as forças para fazer com excelência têm que ser empregado numa coisa de cada vez. Então Paulo dizia, uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas para trás. Porque, irmãos, nem mesmo as nossas experiências espirituais do passado com o Senhor. Tem irmãos que ficam vivendo, irmão, de passado. Ah, é porque foi tão bom a minha conversão. Ah, é porque o Senhor me usou. E o que o Senhor está fazendo com você agora? E o grau da minha e da sua entrega agora? Irmão, no passado, olha, eu tive aquele momento que eu entrei num período de jejum, de consagração ao Senhor. Tá, e hoje, irmão? Olha, teve um período de avivamento que o Senhor me visitou. E hoje, irmão? Ficar olhando para as conquistas passadas pode servir de barreira para o que está diante de nós na frente. Ou alguns ficam barrados por causa das questões de vitória no passado, outros por causa de acusação de falha no passado. Ai, mas porque foi tanta coisa, irmão. Eu caí tantas vezes, falei tantas vezes. O Senhor não quer saber de nós ficarmos presos nem pelas nossas derrotas ou aparentes vitórias do passado, irmãos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu posso ter ganhado Cristo hoje, isso ser para mim uma cilada, porque eu acho assim, porque eu já ganhei, eu acumulei, então agora eu não preciso buscar tanto. Isso é maná do dia anterior, que cheira mal, cria bicho, irmãos. O Senhor quer ser novo para nós hoje. Ele quer provocar no nosso coração uma reação hoje. Frescor espiritual, busca espiritual. Quem é Cristo para nós hoje? Eu amo o Senhor com constância, ou como diz Paulo em Efésios, com amor incorruptível hoje. Ou o que tem tomado o lugar dele na nossa vida? Agora, se ressuscitar, reinar com ele não é uma coisa importante, então tá bom. No último dia você vai se levantar. Mas a segunda morte vai tocar você. Vai ter um poder durante um tempo sobre você. E não vai ser gostoso, irmãos. Pelas coisas que o Senhor Jesus fala, não vai ser nada bom. Não vai ser só desprazeroso perder o reino. Vai ser trágico. Vai ser trágico. Que ele tenha nos dado tudo e nós não tenhamos respondido. Então, amados irmãos, o Senhor quer resposta do nosso coração. Ele quer que nós nos entreguemos mais. Ele merece mais. Ele merece que toda a atenção, toda a força do nosso coração se volte a Ele. Porque o que Ele tem para nós, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É sublime. É único. Eu quis que a gente pudesse ter comunhão como uma introdução hoje para mostrar. Nós não estamos interpretando ou forçando textos quando nós falamos dessas coisas. Na boca do Senhor Jesus está isso. E depois nós vamos ver que os profetas já haviam profetizado. Amanhã nós vamos ver dentro dos escritos de Moisés e de Isaías. Ainda também, se Deus permitir, dentro de Oséias. E ainda, se Deus permitir, nos Salmos. Vamos ver mais dessa beleza, irmãos. Para que a nossa vida cristã seja, ao mesmo tempo que equilibrada, seja encorajada a buscar o nosso Senhor. Amém?